pessoal. Eu sei que vocês já viram na semana passada a estreia, né, de janeiro dos podcasts, que é com a doutora Lara, mas oficialmente aqui gravando hoje é o primeiro podcast do ano de 2023. E a gente vai entrar nesse ano de 2023 com muita novidade, muita coisa legal, trazendo mesmo, né, muitas mulheres aí que têm tido uma voz, que têm se reinventado, que têm se reprogramado. Mas já vou adiantar para vocês outra novidade. A gente também vai ter o GabiCast para homens. E a gente vai entrar nesse ano de 2023 trazendo também um podcast para homens. Não vou contar o nome para vocês, mas a gente já tem um nome super bacana. E a gente também vai estar dando voz para os homens, porque a gente tem muito que aprender com eles também. Então, assim, fica ligado, porque nos próximos dias a gente vai estar trazendo essas novidades. A gente também vai ter esse ano, né, um trabalho muito intenso com o circuito do conhecimento. E vocês vão ver como isso vai ajudar, né, a sua vida, ajudar a nossa cidade. Muita coisa está acontecendo por aí. Nós vamos ter um evento muito bacana agora em março, com um homem que tem assim, um conhecimento em empreendedorismo e liderança maravilhoso. Ele vai estar aqui na cidade de Teresópolis com a gente, abrindo a nossa mente. Esse homem já rodou mais de 35 países. E ele me ligou querendo vir para Teresópolis para estar com a gente. Então vai ser tremendo. E aí, querido, você não pode perder. Então aproveita, nos ajude, vai compartilhando o que a gente está divulgando, vai ajudando a gente a ser voz, a trazer voz para outras pessoas, tá bom? Se você quer participar do nosso canal também, a gente tem colocado lá na nossa descrição um link para você preencher e vem para cá porque a gente quer conhecer a sua história. Agora, hoje, para inaugurar o nosso ano de 2023, eu estou aqui com uma mulher que vocês vão babar. Eu tô aqui no bastidores, a gente começou a conversar um pouquinho, quase que a gente fez um podcast já aqui. Quase. Mas eu falei, segura! Porque como a gente é muito livre, muito espontâneo, eu falei, segura que eu quero ouvir mais, eu quero ouvir aqui na novidade junto com vocês. Eu vou deixar ela se apresentar, mas muitos já conhecem. A gente teve a oportunidade de trocar umas palavrinhas no ano passado, mas a nossa vida é tão corrida, a gente não conseguiu dar continuidade, mas a gente esse ano quer fazer alguma coisa junto também, quer trabalhar alguma coisa junto, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque eu tenho a honra de trazer aqui no meu GabiCast. Se apresenta aí. Vamos lá, bom dia. Olha para essa câmera, para essas mulheres, esses homens que estão nos vendo. Olá, um prazer estar aqui. Eu sou Carla Stael. Eu sou aromaterapeuta hoje em dia, mas nosso contato, né, Gabi, começou pela pauta que a gente tem em comum, Sim. Que é a questão de mulheres empreendedoras. Sim. E um prazer, eu já acompanho o seu trabalho. Eu acho que, assim, é super importante a gente valorizar o esforço da mulher, que historicamente teve muita dificuldade, né, de conseguir se localizar. Eu já começo dizendo que eu sou uma das pioneiras, porque eu nasci logo depois que a mulher conseguiu alguns direitos, inclusive de ter um emprego, sem precisar da autorização do marido. Eu sou de 65 e o Estatuto da Mulher Casada é de 62. Não é de 65, é mentira. Eu tô com 58. Não! Carinho de 57, mas eu tenho 58 anos. E, assim, foi uma vida muito gostosa, né? De conhecimento, de encontrar pessoas maravilhosas e hoje eu tô aqui. E hoje dividir com você. Isso tudo, né? Com vocês. Ao longo né? dessa tudo que vida, a gente dessa história, né? Senão não tem graça, né? Se a gente não... O que a gente aprendeu, a gente não passar adiante, também a vida da gente vai virar o quê? Um cofre? Onde você só deposita informações, então... E aí, se a gente guarda tudo pra gente, também a gente perde. Porque o não conhecimento, né? Ele é multiplicado, ele é avançado quando a gente dá voz a ele. Com certeza. Porque outras pessoas vão replicar e a gente aprende mais ainda. Vão ser beneficiadas, vão aproveitar o que você já descobriu e vão passar adiante. É isso aí. Gente, que alegria. Mas eu quero que você conte pra mim um pouquinho hoje aqui, né? A sua história, a sua carreira, como que você começou, porque a gente estava, né, falando um pouquinho e eu ouvi o seu áudio ontem, né, a Babi me mandou e eu falei assim, gente, que voz gostosa, né? Mas eu quero explorar um pouquinho também do momento que você vivia, como você entrou e a gente vai fazer tipo uma linha do tempo. Então conta um pouquinho, quem é a Carla? Como você começou assim na sua vida profissional? Vamos lá. A Carla começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar antes mesmo de fazer 18 anos e a convite de amigos do meu pai, eu acabei parando no Poder Judiciário.
foi assim, uma experiência apaixonante. Eu vi que ali tinha tudo a ver com o que eu queria fazer e aí parti assim que eu pude para uma faculdade de Direito. E da faculdade eu comecei os meus concursos, então fui trabalhar primeiro no Poder Judiciário, cada vez mais apaixonada, e acabei me realizando totalmente na Defensoria Pública. Eu trabalhei 25 anos como defensora pública. Né? Foram 10 na Justiça em geral, primeiro, né, em cartórios e tal, e depois na Defensoria Pública 25 anos. E era, assim, extremamente gratificante, porque a gente está ali desenvolvendo um trabalho muito mais do que o trabalho técnico que a gente aprendeu na faculdade, né, como aplicar a lei, prazo, essas coisas todas. O nosso público, que a gente chama carinhosamente dos nossos assistidos, porque eles não são clientes, né, eles não pagam para ser atendidos, os nossos assistidos, eles vêm ali carentes de tudo. Então, se você só foca na sua técnica, você deixa de prestar o que eles precisam. Você precisa o tempo inteiro estar ligado no humano, né? No ser humano. O que importa são as pessoas, em qualquer lugar, né? Então, se você não tem aquela disponibilidade de acolhida, de entender o que está acontecendo, você tem 50% de chance de acertar. Mas quando você faz a conscientização... Nossa, eu trabalhei em vara de família, Gabi. Nossa. As mulheres que chegam pra gente são mulheres totalmente desestruturadas. Eu lembro que conversando com o Hélio, ele falou isso pra mim, do seu trabalho com as mulheres, com a vara de família, né? Vara de família. É muito... tem que ter acolhida, porque, sabe, não é só uma questão de qual artigo que eu aplico para conseguir uma coisa, como é que eu ajudo a resolver, como é que eu conscientizo, inclusive como é que eu empodero essa mulher. Exatamente. Isso começou lá atrás, isso não começou agora. Então, é uma questão de trazer autoestima, de trazer para ela a realidade de que, por melhor que tenha sido, ou por pior que tenha sido o casamento, porque às vezes a gente pegava a gente lá, né, numa situação bastante de liberdade. Estar separada era mais fácil do que estar junto com o marido. Sim. E eu tentava levar essa visão. Você é capaz de sustentar seus filhos, de não se submeter àquela violência que muitas vezes a gente sabe que existe, né? Em determinadas uniões. Enfim, o trabalho era esse, era um pouco de psicologia, era um pouco de terapia, era um pouco e muito do jurídico. Então, é ótimo, é lindo, eu me realizei muito. Isso dá uma experiência de vida muito grande, né? Muito grande, inclusive pra gente entender o que a gente não quer fazer na nossa vida familiar, né? O que a gente quer levar pros nossos filhos. A questão de que trabalhar fora para algumas mulheres ainda é estressante, porque onde fica o filho? Tô abandonando, tô deixando família. Mas, na verdade, se você é uma mulher realizada, o que o teu filho vê é uma pessoa que vai inspirá-lo também a se realizar. Acho que tudo é uma questão também de equilíbrio, né? Com certeza. Porque, às vezes, assim, eu sempre trabalhei fora, né? Desde pequena também. Eu também. Sempre, o dia inteiro. E meu filho hoje tem 19 anos. Mas ele é um menino totalmente resolvido, né? Mas isso tudo é muito do que a gente passa, porque eu vejo que a gente vê isso, né, na nossa história, assim, até da família, que hoje a mulher também, até por uma questão financeira, ela precisou ir ajudar também na renda familiar, não só como uma questão de realização, né, pessoal, profissional, mas muitas. É muito mais além do que isso. Sim. Mas às vezes a troca da qualidade do tempo vai num presente, vai em alguma outra coisa que não substitui. Não é. A presença, a conversa. Não se compra, né? Carinho não se compra. E aí sim a gente vê as distorções sendo geradas depois nos filhos. Com certeza, porque a gente As distorções acontecem por causa disso. Exatamente, a gente é fruto daquele contato. Se o contato foi superficial, a gente também se torna superficial. Essa ausência, né? É a ausência. Então, assim, às vezes as pessoas misturam muito e eu vejo que as distorções, elas acontecem não é porque a mulher trabalha fora. Porque ela não entende como é possível não compensar, mas como se diz, equilibrar. Né, o tempo de qualidade. E às vezes até por uma falta de entendimento mesmo, por uma falta de orientação. Sim, é possível. Né? Como eu disse, é muito novo para a mulher ter esse papel. Né? A gente era muito cobrado de ser uma ótima esposa, dona de casa, mãe de família. Ok. Continuamos dando conta disso. Não, mas a mulher dá conta disso. Dá conta disso. O homem não. Mas os homens estão mudando, estão começando a se adaptar. E o papel não vem deles só. O papel vem da própria mulher, de dizer, olha só, eu não sou super mulher, eu não dou conta de tudo. A gente precisa aprender a pedir, né? A gente precisa aprender a pedir ajuda. Porque, sabe, aquela coisa assim, demorou.
Eu sou assim. É. Demorou, deixa que eu faço. Isso aí. Não, demorou porque tá no tempo do outro. Eles têm um time diferente. Eu preciso me acalmar, deixar que ele faça porque ele faz, né? Mas não pode ser tudo do meu jeito. E quanto mais a gente pede, mais demora. Irrita. Tá? Não é? Mais demora. Não irrita. Vamos lá. Somos diferentes, né? Temos natureza diferente, mas Fomos temos criados com potenciais naturezas diferentes. Exatamente, mas temos potenciais diferentes. E podemos sim ajustar, tá? Vai mais devagar, mas vai. E vai, né? Porque quando a gente encontra um parceiro, eu encontrei meu parceiro de vida, nós estamos juntos há 37 anos, linda. É muito bom. E aí tudo flui, mas é preciso que a mulher também. Eu fiz num dia da mulher, fui convidada para fazer uma palestra e a gente falou sobre isso. O lugar da mulher é onde ela quiser, mas ela não pode assumir todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade. Né? Ela precisa pedir ajuda, ela precisa distribuir e precisa entender que ela tem que fazer aquilo não é só pelo dinheiro. Isso Como você falou, o dinheiro é importante? É, mas eu vou ficar a minha vida inteira num lugar que me maltrata, num lugar que me diminui, né? Ou, enfim, que me impede, aceitando assédio, né? A gente vê tanta coisa difícil no mundo feminino. Mas por causa do dinheiro? E aí entra, então, a nossa pauta de mulheres empreendedoras. A mulher, ela é por natureza empreendedora. Ela se organiza dentro da casa, ela organiza os filhos, ela organiza o trabalho fora. E quando a gente se dá conta do poder que a gente tem, suavidade, né? Leveza, mas poder. Eu gosto muito de um texto, né, que tem na Bíblia de Provérbios 31. E ele fala tudo que a mulher tem o potencial de fazer, tudo que Deus criou a mulher com potencial para fazer. Então, assim, a gente que crê, né, naquilo que no Deus que criou todas as coisas, ao contrário do que a sociedade diz, a mulher era muito valorizada. Ela foi muito valorizada. Todos os momentos importantes, bíblicos, históricos, a mulher esteve presente. Quem encontrou Jesus a primeira vez depois que ele ressuscitou foi uma mulher. Sim. Né? Quem lavou os pés dele, quando a gente estava falando, e a gente vai chegar lá, foi uma mulher. Isso. Né? Então, assim, a gente vê em vários momentos, né, como que a mulher teve importância na história da humanidade. Mas, assim, né, é uma inversão, uma distorção. Por quê? Porque, às vezes, algumas mulheres, por não se sentirem, não saberem quem são, não encontrarem a sua identidade, acabam distorcendo isso, né? E deixando com que outros homens também façam isso. E aí você deve ter encontrado muito isso na vara da família. Com certeza, muito isso. Voltando um pouquinho nessa questão histórica, lembra quando as mulheres sabiam manipular a natureza? Isso aí. Quando as mulheres sabiam tirar da planta, a cura para a família? O que isso ameaçou? Um poder constituído, né, que dizia que não se pode fazer isso. Tem um filme lindo que chama The Physician, fala sobre um médico que viveu nessa época em que tudo era segundo regras muito quadradinhas, muito rígidas, né? E ele desafiava isso porque ele queria aprender. E essas mulheres, novamente, ameaçando o poder constituído, tiveram fins trágicos, né? A maioria delas não pôde continuar fazendo o que fazia. E tudo a gente vê que toda a saúde está na natureza. Imagina, e quem fez a natureza? Fomos nós, sabe, os seres humanos? Não fomos nós. Aquilo ali foi preparado para a gente conviver em harmonia. A gente está começando a aprender. É verdade. Eu digo que esse momento da humanidade é, assim, crucial para você entender que você precisa, primeiro, se conhecer. É verdade. Segundo, se reconectar. Reconectar com as pessoas, né? As redes sociais, a gente também estava falando sobre isso, são muito importantes, porque hoje a gente alcança muitas pessoas que não estão, por exemplo, aqui nesse estúdio, mas estão nos ouvindo, estão nos vendo. E não tem limite, porque a gente não sabe onde vai chegar. Não tem limite. Mas a gente não pode esquecer que por trás desse contato tem que ter o contato, né? Você me deu um abraço tão gostoso quando a gente chegou, quando você chegou aqui. E assim, isso faz falta, né? A gente acabou de sair de uma pandemia onde ficou evidente que isso faz falta. Não, e como isso adoeceu as pessoas, Exatamente. Nosso emocional, precisa muito de suporte. Eu acho que, assim, nós já vimos, né? É isso que você falou. Acho que a humanidade toda, quando a gente olha aí o mundo, toda essa rapidez das coisas, né? Tudo tem que ser muito rápido. E não respeitando os processos naturais que precisam acontecer. Ao longo dos anos, a humanidade ela já vinha adoecendo. A pandemia foi... Escancarou. Eu acho que a pandemia ela foi assim, sabe aquela gota que entorna?
E que aí a pessoa falou assim, epa, eu não sabia que eu tava desse jeito. Uhum. Epa, agora eu tô isolado. Porque, epa, olha só, tô perdendo um monte de gente, eu não tô preparada emocionalmente. E quem tá preparado pra perder? Ninguém. Não tá. Mas assim, epa, eu não tava cuidando tão bem da minha saúde assim, né? Porque até hoje a gente não tem como explicar, né? A reação de cada um ao Covid, aos vírus, enfim. E a tantos outros que vieram ao longo da história da humanidade, né? Sim. Não é a primeira vez que a gente Não é. passa por isso. Né? Isso. Lembra atrás, lá na febre amarela? Sim. Quantas pessoas morreram? A gripe espanhola. A gripe espanhola, a peste. Então, assim, a humanidade já passou por vários rebotes. Isso. E eu acho que isso vem para trazer lições pra gente, né? Tem que ser, né? Porque tem gente que voltou a ser a mesma coisa. O difícil na pandemia, eu acho que para a maioria das pessoas foi conviver com ela mesma. Eu acho. Né? Mas por isso que eu vi que Por sabe? isso que precisava, era a hora de para. Porque assim, eu me escondo no meio de uma multidão. Sim. Eu me escondo no meio de muitos barulhos, de muitos compromissos, de muitas coisas. Isso aí. Mas eu não me escondo quando eu tô comigo mesma, né? A gente Isso foge, né? preciso. A gente foge no meio. A gente foge, é o que você falou. Muitas vezes a falta de equilíbrio ou a falta de resolução da gente mesmo faz a gente se esconder. Isso. No trabalho, por exemplo, porque você não quer ir pra casa. Isso, me afogo ali pra não encontrar os problemas Não que encontrar eu os deixei em problemas. casa. Mas eles vão estar ali quando eu voltar. Vão estar ali. E tudo, não é só o que acontece no mundo, é como a gente reage ao que acontece, né? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu reajo. E, como falando, né, do exigir que o outro faça no seu tempo. Isso é um processo de autoconhecimento, porque a gente se acha, nossa, como eu sou ágil, como eu sou rápida. É verdade. Não tem paciência de esperar, não é? Mas isso não é legal, porque eu não dou conta sozinha. Aí o que acontece? Acontece uma estafa, acontece uma depressão, né? Eu vou te contar, nós vamos chegar a esse momento na minha vida. Isso aconteceu, E foram de fato. 20 anos. Quantos anos ela faz? 25 anos na defensoria. E aí chegou o momento que, pela idade, eu poderia me aposentar. Como eu trabalhava desde muito cedo, pelo tempo de contribuição, eu ainda ganhei alguns aninhos, né? Que tem aquelas transições. E, enfim, eu comecei a pensar, eu vou abrir um escritório de contabilidade... Escritório de advocacia, contabilista é o meu marido. Vou trabalhar com outras coisas e, de repente, num desses momentos de muito cansaço, eu sempre me cuidei com terapias integrativas, eu fazia acupuntura, eu fazia shiatsu. Numa sessão de shiatsu, a minha profissional, a minha maravilhosa amiga, me deu uma sessão de Body Talk, que é uma técnica energética que trabalha com conhecimento do corpo, com a reação e basicamente fundamentada na medicina chinesa. Eu fiquei enlouquecida com o resultado. Eu entrei desmaiada e acordei saindo para uma maratona. Você vê o nível de energia que eu precisava de recarregar. E fui fazer os cursos. Num ano só eu fiz 9 módulos. É mesmo? Me formei, fiquei terapeuta e tal. E falei, agora eu tenho que botar isso adiante. Isso é muito bom para mim, tem que trabalhar. Ainda defensora, eu aluguei uma sala e comecei a fazer vida dupla. Atendia e fazia também a defensoria. E nesse você já estava formada em acupuntura? Não, aí eu percebi que a medicina chinesa fazia muita falta para eu entender os fundamentos da própria técnica Body Talk. Aí eu fui fazer acupuntura, 2 anos de pós-graduação. E o Body Talk trabalha com toque? Tá, ela é a resposta do corpo. É uma resposta que você, baseada na cinesiologia, que você faz uma resposta muscular, e aí ou é um sim ou é um não. Há um protocolo que você intui, né, que faz trabalha corpo, mente, espírito, medicina chinesa, planetas, trabalha um monte de chakras, é lindo, é energético por excelência. E aí você vai conduzindo aquele treinamento para que a própria pessoa se reenergize. É fantástico. Eu já tive pacientes que saíram da maca assim, nossa, eu tô pronta pro que der e vier. Só teve um problema. Esse tipo de terapia, na época, eu estava muito desgastada ainda seguindo o trabalho da defensoria, né? Energia foi se esvaindo e eu adoeci. Então eu tive que parar, porque é uma troca de energia muito grande entre o terapeuta e o paciente. Mas foi fantástico. Fora a carga né? Porque assim, eu imagino que ao longo desses anos também, como vara de família e como a gente é humano, sim. Você lida... Quem procura uma defensoria... Não está no seu melhor dia. Procura por problema, né? Vamos combinar. Exatamente. Né? Então assim, exatamente. Tudo que você absorveu das pessoas... Isso.
Foi um momento bem complicado. Não é? Foi. A conta chega. Porque, A conta assim, chega. se você absorve Isso. e você não tem como esvaziar aquilo que Isso. você absorveu Isso. ou tirar de você, a energia negativa também tá indo. Verdade. Não é verdade? É verdade, a gente é uma esponja, né? gente A gente emite energia, mas também Sim. recebe a energia de Sim. quem convive. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando chegou o finalzinho mesmo do tempo de serviço, que aí a gente ainda tem a oportunidade de tirar 1-2 mesezinhos de licença Sim. para completar, eu me afastei da defensoria e tive um burnout. Aí, puf, caí de cama. A família inteira ia passear. Me lembro, foi julho, férias de julho, meus filhos a gente ia passear e eu ficava imaginando, como é que eu vou entrar no avião? Eu não tenho condições. Aí entrou o pânico, aí cama direto e eu corri atrás de uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Alba Valéria, porque a homeopatia também sempre foi uma inspiração para mim. A doutora Alba é muito boa. Muito boa. E ela pegou literalmente Ela me ajudou, né, com a pela garganta mão. quando eu era criança. E aquela sensação de que assim, você pode sair dessa sem ter que tomar, e na verdade eu tive que tomar, porque era assim, tem que parar. Sim. Você tem que cortar esse momento Há complicado. momentos que você precisa entrar mesmo. Exatamente. Você tá na crise, tem que a medicina ocidental, ela te ajuda muito nesses momentos de crise, Sim. né, de agudo, da Sim, situação aguda. Sim. E aí fui eu para os remédios que não surtiram o efeito desejado, porque fazia dormir. Quando você acordava, como você falou, os problemas continuam lá. Não adianta você ir e voltar para o mesmo lugar. Quem tem que voltar é uma pessoa diferente. É verdade. Nesse momento eu estava me certificando na acupuntura e um dos últimos módulos foi fitoterapia e a professora, a Marta, maravilhosa, é ainda fitoterapeuta e trabalha com óleos essenciais. E aí eu contei pra ela, olha, quase que eu não venho, porque eu tô assim, tô assada, né? Tô me recuperando ainda, né, de um pânico. E aí ela me apresentou os óleos. Eu era daquelas pessoas, Gabi, que não sabia que óleo essencial tinha cheiro. Eu ainda perguntei assim, o óleo eu já entendi que ele tem um monte de propriedades terapêuticas e tal. Agora eu pego uma essência pra dar um cheirinho? Ela, não, mulher, o óleo essencial é totalmente aromático. E aí foi a minha primeira, meu primeiro contato. E mudou completamente. Eu passava a elaborar os pânicos, né, os ataques de pânico, e falava, caramba, isso não é real. Eu não dirigia, eu não fazia unha, já teve época de eu entrar na manicure, ela cutilar uma mão e eu falava assim, tô indo embora. Não tem sentido, não tem explicação. Sim. Então, isso, na verdade, me deu um know-how para entender quando as pessoas chegam com uma crise de ansiedade. Isso aí, porque o que eu vejo é que todas as pessoas que passam por uma situação dessa, né, de crise de ansiedade, de pânico, elas se sentem incompreendidas. Por quê? Muitas vezes você pega pessoas que não tinham histórico, Isso. né? Como você que sempre Do trabalhou. nada, isso. De repente, assim, eu não consigo entrar pra fazer uma unha. Isso. Você não entende? E aí ela falou assim, às vezes, eu já conversei com várias mulheres, né? Uhum. Parece que as pessoas olham pra mim, tipo assim, parece que você tá falando com um ET. Reage, Tipo assim, não, e se você reage. levanta, você não consegue entrar no lugar. Sua vida é perfeita. Tá tudo o no problema lugar. que você você não tem. problema. Exatamente isso. Exatamente isso. E não é muito tempo atrás que o conselho era, vai levar um tanque de roupa que essa frescura passa. Isso aí. Ai, Jesus, não é isso. Não é isso. É realmente, pode ser, na verdade, assim, pode ser um monte de coisas, né? A gente que começa a entender o que acontece, né? Eu estudei muito, voltei a estudar, voltei para a faculdade, né? Tô buscando as duas coisas, mas o que aconteceu especificamente comigo? Como eu vi que a aromaterapia é uma medicina integrativa, né? Ela veio se somar a tantas outras que a gente já tem, a própria acupuntura, shiatsu, enfim. Né? Complemento, O SUS já oferece, né, uma série de terapias integrativas. É mesmo? Desde 2018, a aromaterapia é oficialmente oferecida pelo SUS. Olha! E as pessoas nem sabem disso. Não sabem. Então, se a gente não sabe o direito que a gente não cobra. Então, uma das grandes finalidades, né, de eu fazer as minhas apresentações é dizer, você tem à disposição uma terapia reconhecida pelo Ministério da Saúde como capaz de trabalhar de forma integrativa nos cuidados. Aonde que a gente procura isso aqui, Carla? Rigorosamente seriam nos postos, mas quais são as políticas que a gente tem para implementação? Ter garantido no SUS é o primeiro passo. Exatamente, a gente já aplaude e vamos lá. Agora, como é que a gente faz isso acontecer? Procurando.
não é? Se eu tenho uma loja e eu vendo, sei lá, canecas, ninguém procura copos, eu não vou ter copos para vender. Mas começa a vir um monte de gente, tem copo. Eu vou lá e boto o copo também para vender. Então, conscientizar as pessoas de que isso é uma terapia, é um direito, é uma terapia prevista para ser entregue, é muito importante. Como a acupuntura, já né? A gente tem alguma coisa de acupuntura aqui, mas a aromaterapia ainda não temos. Bom. E a acupuntura é muito pouco também. Muito pouco. Não deve ter procura. Mas tá aí uma pauta pra gente começar a pensar. Não é? E isso é um direito. Pedir, né? E isso vai muito na parte da prevenção, que é mais barato do que você fazer o cuidado depois. A medicina ocidental, ela é basicamente emergência e cuidados paliativos. Isso aí. Ela não te dá a prevenção. Não te dá uma prevenção e não te dá também a expectativa de cuidar da causa. É verdade. Né? Vamos aqui polemizar? Sintomas. É o que a gente vê. Propagandas de... Eu falo muito mal dessa propaganda, mas vamos lá, não vou falar o nome do medicamento. Do medicamento. Você tá com uma azia porque você comeu um negócio horrível? Toma tal remédio. Toma tal remédio que passa. Mas não é isso. Cadê a sua consciência? Exatamente. Cadê a sua consciência de que aquela alimentação ali é inadequada? Se não para todo mundo, pelo menos para você. Sim. Por que você vai insistir? Autoconhecimento. Bom, aquilo não me faz bem. Né? Tantas pessoas reclamam do leite. Eu tomo leite sem problema nenhum. Mas muitas pessoas dizem, eu tomo leite, eu tenho azia. Eu tomo leite, eu tenho uma indisposição. Me dá alergia de pele. Não, e na verdade já foi comprovado, né? Que nós não precisamos de leite. Correto. Mas todas as pessoas... Só que na nossa cultura... Não, é dificílimo você encontrar um leite vegetal, alguma coisa. Mas tudo bem, todas as pessoas reagem assim? Não. Todas as pessoas pipocam? Não, então se eu posso eventualmente usar o leite, eu posso mudar a minha consciência de dizer que o meu corpo não precisa, tá? Tudo bem. Trabalhar. Mas eu vou tomar um remédio para poder tomar leite? Exatamente. Você vê como a gente se sabota, né? E a gente se sabota. E a gente não temos culpa, não. Vamos dar nosso perdão. Nós somos o tempo inteiro sabatinados massificados com essa informação. A gente não busca a causa, a gente busca o sintoma. E o sintoma vai sumir, mas vai voltar. Ou então você vai ficar dependente daquele remédio o resto da sua vida. E aí daqui a 3, 4, 10 anos vem um estudo vai dizer assim, porque esse remédio causa Alzheimer. Exatamente. Porque esse remédio causa outras doenças. E aí? Igual a gente vê, né? Eu tava vendo uma reportagem da quantidade de crianças hoje que nascem com autismo, que tá muito... Tem algumas teorias, algumas até teorias, o alumínio, né, metais pesados que a gente usa. Porque assim, antigamente nós não víamos muito. De uma década pra cá, eu tava vendo... O número tem aumentado. O número tem aumentado muito. E tem algumas... Alguns dizem porque melhorou a forma de diagnóstico. Mas o fato é que a incidência, né? E são características muito diversas, inclusive, né? De um espectro para o outro, de um grau para o outro. Exatamente. E até isso a gente tem conseguido muito. Como o Alzheimer também, né? O Alzheimer também. Mas tudo é tóxico, né? Eu amo neurociência. Estou fazendo uma segunda pós de neurociência. Legal! Não, eu não paro, né? Eu estou estudando sempre. Depois que eu me aposentei, eu abri um leque de coisas, né? Você perguntou lá como é que foi a trajetória? Vamos voltar lá, né? Vamos. Então, eu fiz durante algum tempo essa transição. Gradualmente, eu fui me desligando da defensoria, até que eu parei. Foi difícil? Me desligar? Pra você? Pelas pessoas foi. Eu repensei 1000 vezes. Meus amigos, defensores, juízes, assistidos, funcionários. Eu assumi um cargo de direção nos últimos. Você tá rompendo um ciclo, né? Sim. Uma história. Mas sabe o que foi legal? Porque eu não rompi, eu concluí. Eu fiz essa Você falou passagem. Assim, acabei esse tempo. Isso. Fez uma passagem. Ajudei as pessoas juridicamente até aqui. Agora eu vou ajudar de outro jeito, né? Eu quero mais leve. E também foi uma coisa que você me perguntou no início, qualidade de vida. Eu não tinha a minha agenda, né? Quem conhece a área jurídica sabe disso. Sim. A gente a agenda do juiz, a sua pauta de atendimento de 40, 50 pessoas, às vezes, por dia. Aquela pilha de processos sábado e domingo. Eu cansei de trabalhar sábado e domingo até 2 horas da manhã. As pessoas não veem isso. Elas nos veem ali naquele lufa-lufa, aquela confusão, e falam assim, nossa, você às vezes vem 3 dias na semana. Os outros 2 dias eu tô até aqui de processo. Trabalhando
Muito. Incessantemente. Mas era muito bom. Era muito... Eu tenho... Sabe que as melhores lembranças que eu tenho? Pessoas que iam lá, porque, como eu te disse, ninguém paga pelo serviço. Eu sou funcionária pública, né? E o pagamento que a gente recebia era assim, um paninho de prato que eu pintei. Eu colhia essa laranja do meu jardim. Já ganhei frango vivo. Aí, quando eu trabalhava no interior, era muito divertido a pessoa chegar na sua casa com um frango vivo. Mas aquilo era o pagamento, era o reconhecimento. E né? aquilo vale era muito, o carinho, né? Nossa, vale muito. Então, esse lado foi difícil de deixar. Mas como eu já estava me preparando para cuidar das pessoas de outra maneira, eu falei, bom, tô dentro, continuo. E aí, de outra forma, mais leve, né? Estudando, com muita responsabilidade. E como a aromaterapia fez efeito para mim, assim, da água pro vinho, eu voltei ao equilíbrio emocional, não tive mais episódios, foi uma sensação muito boa. Agora, sou ansiosa? Sou, você sempre. O que eu aprendi? A me reconhecer, exatamente. E dizer, isso está me causando ansiedade. Claro. Perceber o gatilho, né? O gatilho. E aí, a ação do óleo nessa hora é te trazer para dentro de você mesma e falar assim, isso é real? Isso é um medo que justifique você entrar no processo fisiológico de defesa, né? Porque aí adrenalina, é cortisol, e lá vamos nós tudo e dali a pouco a saúde ferrada. E é por isso que dá a crise de ansiedade. Por isso que dá. Mas é um círculo vicioso. Você alimenta e o hormônio te alimenta, né? Você fica... Eu acho que eu converso com algumas pessoas assim que passam por ansiedade. É muito complicado. E eu vejo esse ciclo de conversar com a pessoa e ela fala assim, olha, a minha mente já começa a pensar que eu posso sair e pode acontecer tal coisa. E aí eu já penso de tal coisa, e aí eu já penso que eu não vou conseguir isso. Seu coração dispara, você sabe que a adrenalina tá ali, e o coração disparado já te leva, nossa, eu vou passar mal de novo, então eu não posso dirigir. Era isso que eu pensava, eu não posso dirigir, porque se eu tiver um ataque eu vou bater com o carro, vou machucar alguém. Olha, eu entendo quando as pessoas dizem, não sei o que fazer, e eu tenho podido ajudar muita gente, tenho podido ajudar gente que estava desistindo até de profissional, do lado profissional, porque não tinha força para reagir. E a gente consegue trazer, fazer esse balanço, né, porque a gente é corpo físico, alma, né, a nossa emocional comanda a reação física, só que a nossa reação física pode dominar também, é uma via de mão dupla, né? A medicina chinesa fala muito disso, a gente tem um órgão e uma emoção sempre associado. Por exemplo, o fígado, eu gosto muito de contar a história do fígado com a raiva, né? A gente já teve a oportunidade de ajudar uma pessoa que tinha um chefe muito raivoso e ela começou a usar um óleo e ele gostou do aroma e também quero e tal. E dali a pouco ela volta e fala, gente, os colegas estão perguntando o que eu dei pro fulano porque ele está mais calminho. A gente trabalhou o fígado dele, que é o órgão, né, da medicina chinesa responsável pela raiva. Sim. Então a gente se influencia. Na verdade, né? É um ciclo vicioso mesmo. Você sabia que o fígado, né, nas culturas anteriores, o fígado é o órgão do coração? É o órgão do coração. Porque no hebraico existem vários textos bíblicos onde a gente fala de coração, mas quando a gente vai para o hebraico não é o coração que está falando, é o fígado. Olha que interessante. Na medicina chinesa, o fígado abriga uma alma etérea. Olha que legal também, né? O nosso coração também é uma... Então, assim, às vezes existem vários textos que falam, né, que a gente precisa guardar o coração e tal. Sim. Mas na raiz, que na nossa tradição, mas na raiz é o fígado. Porque o fígado é o que faz o quê? A limpeza. Sim. Daquilo, né? Ele joga pra fora aquilo que tá fazendo mal pro teu corpo. É o que filtra. É o que filtra. E é o que na medicina chinesa controla as emoções. Então, por isso, porque o centro humano não é o coração. Olha, é o fígado. Que legal. Muito, mais um detalhe importantíssimo. Por isso que a gente aprender é muito interessante, porque tudo faz sentido, né? E quando você começa a se olhar como um conjunto de coisas, né? Um complexo, que a gente fala, corpo, mente, espírito. Se o meu corpo está reclamando... eu atendi há pouco tempo uma pessoa que falava assim, tô tendo erupções na pele,
E o que eu posso usar para cuidar? Eu sei o que pode usar, quais são os óleos que são cicatrizantes, né? Mas eu preciso te perguntar, vamos lá, como é que tá sua vida emocional nesse momento, né? O que você está passando? O que a gente pode melhorar? Eu não preciso dar só uma pomada. Sim. Sabe aquelas pomadas que vão, enfim, né? Que a gente cuida dali. Aí a homeopatia também fala isso. Tapa aqui, cuida daqui. Ela vai para cá. Ela vai nascer aqui, ela vai nascer aqui. Porque ele está se expressando. Nossa, é importantíssimo a gente entender isso. O nosso corpo vai falar tudo. Vai falar tudo. Não é? Psicossomática, né? É uma ciência, né, que estuda. Tem uma com nome mais comprido ainda, psiconeuroendocrinoimunologia. Tem que treinar, tem que tomar fôlego para falar. Parece até aqueles o psico jogos da de mente. competição para falar aquelas palavras difíceis. É porque eu falo isso toda hora, já decorei. É a mente, né? A neuro, que é a parte fisiológica do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Endócrino, porque a gente é regulado pelos hormônios. Mulheres, então. Imagina, a gente tá, né, todo o ciclo feminino, desde a puberdade até a menopausa, tudo isso regula a gente. Várias situações difíceis. E a imunologia, porque o que acontece? No fim, do psico, do neuro, do endócrino, a gente adoece. A imunologia, o corpo não dá conta de trabalhar com tantos invasores se você não tem todo o conjunto. Eu tô fazendo biomedicina, né? Já te falei. Gente, olha só. Terapeuta, acupuntura. Mas isso tudo acaba contribuindo, né, para tudo ligado, para a gente entender exatamente o ser humano. Na verdade, você está buscando se calçar de todas as áreas, né? Para a gente poder ajudar efetivamente, né? Que porque coisa linda. Não adianta só eu entender qual é o melhor óleo antisséptico, anti-inflamatório. Tá, eu consigo te ajudar, sim, mas eu quero mais. Eu quero que você volte um pouquinho, que você entenda. A gente está voltando ao atendimento depois desse período todo de pandemia, com a ideia mesmo de trazer, inclusive, uma tecnologia que é capaz, que eu já trabalho com ela, que é capaz de fazer uma varredura. Ele faz um levantamento através da resposta galvânica da pele e me dá uma... Não é um diagnóstico, mas é um relatório do que está desencontrado, do que está fora de sintonia no seu corpo. E a partir disso a gente vai dando umas sugestões de ajustes para trabalhar. Gente, que coisa interessante. É bem interessante, isso. Bem interessante. Eu conheci isso numa convenção que eu fiz e fiz o meu teste e descobri, inclusive o emocional. Descobri que eu estava passando por um momento emocional que eu achava que era tristeza, no fundo era raiva e assim... E foi camuflado. Exato, porque a gente nem sabe o que está sentindo. Se eu te perguntar por que você está triste, você vai falar, não, mas eu nem estou triste. Talvez eu perceba a sua tristeza e você não. É verdade. Né? Ou talvez você apresente uma reação de tristeza, como foi o meu caso, na verdade era raiva. E o simples fato, Gabi, isso é que é muito legal, o simples fato da gente se reconhecer naquela emoção faz você mudar de posição. E aí eu falei, bom, raiva, aí vem vamos elaborar tudo isso. Raiva na medicina chinesa também é movimento. Então eu preciso pegar essa emoção e fazer acontecer. E em vez de ficar triste ou achar que eu estava triste, pego a raiva que gerou, que o teste lá disse, raiva, 90%. Eu falei, gente, mas eu sou uma menina boazinha, não fico com raiva de ninguém. E eu estava com raiva. O que eu fiz? Beleza, cheirei um óleo. Você conseguiu identificar a raiz, né? E pronto, as coisas fluíram. Porque aí eu passei a usar aquela raiva como movimento. Vamos resolver, vamos fazer. Raiva canalizada é a melhor coisa que tem, né? Você pode fazer... Transforma em energia, né? Você move um peso, né? Só de raiva. A gente não costuma fazer. É verdade. Vou na força do ódio, vou na força da raiva. Não precisa. Só de raiva eu vou fazer, né? Só de raiva eu vou fazer. A gente fala isso. A gente usa essas expressões, A gente usa né? isso. Mas se você parar pra pensar, não sendo uma raiva destrutiva, que machuque alguém, ou que te machuque, né? Você pode ir com raiva. E aí resolveu. E aí dá um alívio, né? Esvazia aquela energia e você tá pronto. Você faz daquilo uma oportunidade, né? Uma oportunidade, com certeza. Eu acho que a questão é essa, né? Sempre. É a gente entender que tudo que acontece na nossa vida, até as perdas que a gente tem, podem gerar oportunidades. Tem um propósito que a gente nem sempre entende. E aí, a gente, em vez de ficar... vai ter resposta. Não vai. E aí, que a gente pode escolher. Vou ficar reclamando, vou ficar batendo pé, vou ficar me lamentando, ou eu vou pegar e vou, como a gente diz, fazer uma limonada, né? Pega o limão e faz uma limonada. O que mudou pra você, assim, quando você decidiu, né, entrar nesse caminho de empreendedora, né? Porque, assim...
no trabalho público, né? Você tem algo ali muito, igual você falou, olha, eu tenho um time, eu tenho um tempo, eu trabalho muito, mas você tem ali algo que te dava um universo de encontrar várias pessoas, várias situações, mas você estava ali. Sim. Mas você se tornar uma empreendedora de si mesma e dos outros, né? Porque, na verdade, você saiu para um caminho falei assim, opa, não tá legal aqui, encerrei meu ciclo, mas agora eu vou fazer o meu time. Isso. Mas você, né, pelo que a gente conversa assim, gosta de estudar, é disciplinada, né? Tenta. Né? Tenta. Mas assim, como é que foi pra você entrar nesse caminho, assim? Porque muitas mulheres têm medo disso, sabe? Não só mulheres, homens também têm. Mas de largar o certo. Largar o conforto, aquilo que eu já domino. Entendo perfeitamente. E foi assim, não foi nem muito planejado. O lado terapeuta foi, tá? Como eu te falei, ainda defensora eu atendia. E assim, interessantíssimo que eu passei a atender no gabinete, tá? Já aconteceu de chegar uma mãe com uma menininha, eu precisava atender a mãe e a menina não parava de tossir. E aí eu tinha na bolsa aqueles cristalzinhos, né, de colocar no... Peraí, só um minutinho, deixa eu colocar os cristais aqui na sua filha pra gente poder... Então, a terapeuta já estava ali... Já estava ali falando plugada, alto, né? gritando, Já estava gritando. E aí aconteceu de que os óleos essenciais foram expandindo as coisas na minha vida. Primeiro só meu uso, depois vou estudar mais. Nesse vou estudar mais eu conheci uma determinada empresa que trabalha com óleos essenciais fazendo marketing de rede. E falei, marketing de rede nem pensar, não quero nada com isso, eu quero usar os óleos. Peguei os óleos, comecei a usar nas minhas pacientes, inclusive estudando muito, linkando a acupuntura com óleos essenciais, resultado fantástico. E cada paciente que eu apresentava o óleo, vou levar esse. Não, esse é meu, eu tô usando em você. Não se vira, arruma outro. E aí eu dei um passinho tímido de dizer assim, vou ter um estoquezinho, né? Vou ser uma compartilhadora disso aí. Até então não era empreendimento. Isso cresceu, Gabi, de repente eu ter 300 pessoas na minha linha para administrar. E eu sabia o quê? Nada de empreendedorismo. Como você falou, 35 anos na vida pública, né? Tudo organizado, horário dos outros, salário na conta. Isso. Eu não sabia o que fazer com essa nova realidade. Mas assim, as coisas foram chegando e o que eu tinha que fazer? Me capacitar. Aí eu fui estudar. E isso que você falou das mulheres terem medo, eu passei na pele. E eu vi que não é só mulher, é homem também. Sim. E por uma falta que vem lá dos bancos escolares. Exatamente. A gente é muito capacitado, por exemplo, para fazer um curso técnico. Isso aí. Né? Um curso, eu, por exemplo, sou professora de formação. Eu sou, né, lá do tempo em que tinha o normal, eu me formei, então eu já saí com um diploma técnico que me permitia dar aula. Eu tinha prática, olha que interessante, a gente fazia estágio e tudo. Aí depois eu fui para direito, né, a minha faculdade. Eu até fiz matemática, mas não me encontrei no direito. Eu saí de lá com um diploma cheio de interrogações. E assim, na prática, o que eu vou fazer? Como é que eu consigo um cliente? Porque empreender é isso, é ter cliente. Sim. Um psicólogo, um médico, sim, ele aprende a técnica, mas ele não aprende a empreender. Então, isso eu vi, passei a estudar empreendedorismo e me apaixonei. E me apaixonei por quê? Porque tudo é uma questão de você se colocar a serviço, né? Aquela questão de... O que importa são as pessoas. Sim. E o marketing é muito mal visto no Brasil. A gente tem histórias muito tristes que, né, enfim, não vale a pena relembrar. Mas a gente tem também exemplos muito fortes, né, de empresas sérias, centenárias. Ninguém sabe quantos anos a Avon tem. E a Avon é uma pioneira no marketing de rede. Por que é? É um marketing de relacionamento. Lembra de uma propaganda... você não lembra, eu lembro. De dedurar a idade é terrível. Uma propaganda da Dindon, Avon Chama. Era isso, a consultora da Avon ia na sua casa te apresentar. Então, é o relacionamento. Você sabe que a Avon é uma família judaica, né? Não sabia. É hebraico. Não sabia. Que legal. É centenária, é séria. Não está ali para tirar, né, para fazer golpe, como as pessoas acham. Mas boas ideias também são deturpadas, viram más ideias. Sim, mas a gente tem vários exemplos de empresas que deram certo. E aí eu passei a ver que ali era uma escola. O marketing de relacionamento, para mim, foi uma escola de empreendedorismo. O relacionamento com o cliente, a
prioridade é o problema do cliente, é o que você pode resolver para ele. E aí eu vi que nessa muitas mulheres não sabiam fazer. Então eu também resolvi agregar a Porque quando terapia. você perguntava as coisas, ela não sabia nem responder, né? Não sabe nem... Na verdade, a pergunta é assim, você gostaria de ter o seu próprio negócio? Ah, não sei vender. Tá, ninguém sabe vender, ou melhor, todo mundo sabe vender. É preciso que você mostre o que eu tenho. Você vai me vender esse copo d'água, eu tô morrendo de sede. Se você não me falar que tem um copo d'água, eu vou ficar com sede. É verdade. Eu preciso da sua água e você não me conta. É verdade. Então, não é difícil, porque não é... eu gosto de comprar. Por que eu não gosto de vender? Talvez eu tenha uma experiência ruim com vendedores que me empurraram coisas que eu não gostei. Ou que não olharam pra mim quando eu entrei. Exatamente. Não me descriminalizaram. Exatamente. Você vê que a gente tem muito essa cultura. Tem. Existem pessoas que não gostam de entrar em determinadas lojas na cidade. Padrão X, padrão Y. Por quê? Não, eu não vou ser bem atendida. Mas isso tá aqui, ó. E a gente tem realmente pessoas que atendem. Mas péssimos vendedores. Você não pode deixar que o problema é dele, te diminua. Você entra, você compra se quiser. Se você não quiser, você não compra. Mas ele tem que ter a sensibilidade de saber, se eu não oferecer, se eu não tratar bem, se eu não entender o problema dela. Por exemplo, se eu chegar numa loja que só vende roupa masculina, a pessoa vai me esnobar e falar assim, não vendo roupa pra você aqui? Exatamente. Cara, mas eu vim dar um presente pro meu marido. Exatamente. Você tem que me ouvir. Você tem que saber o que eu tô fazendo. Então, tem péssimos vendedores. Agora, eu vou dizer assim, não entro naquela loja porque vão me esnobar. Que pena, porque ela vai perder uma venda. Exatamente. Né? É a tal da história, né? Não é o que te fazem, é como você reage ao que te fazem. Reage. Então, vamos lá. Eu me garanto, eu me conheço. Eu não quero ser maltratada. Sim. Mas eu posso entrar com uma postura de que me vejam, né? Estou aqui. Enfim. Já adiantamos tanta coisa, né? Nem sei onde é que a gente estava. A gente estava falando de por que eu resolvi empreender. Por isso, porque algumas pessoas que eu via, inclusive na defensoria, eu ainda mantenho contato com algumas mulheres que poderiam estar vendendo seus bolos, poderiam estar vendendo seu crochê, poderiam estar, sei lá, ou vendendo coisas de outras pessoas, né? Não necessariamente fazendo, nem todo mundo tem talento. Mas se pode bloqueiam, ser ensinadas a fazer também, né? Também, claro. A gente tem muitos talentos, a gente nem sabe de todos que tem, né? Eu, por exemplo, tinha uma maneira muito especial de me desestressar na defensoria. Eu pintava caixinhas de MDF. E assim, presenteei o mundo com as caixinhas de MDF. Que legal. E era incrível como aquilo me reenergizava no final de um dia. Às vezes eu chegava 8 horas. Eu sou a música. Tomava coisa linda. Eu vi você falando lá no seu Instagram, você falando que está retomando, né? Mas não é preciso que a gente tenha isso que a Flórida, gente. Comigo é o artesanato. E eu achava que eu não tinha talento nenhum. Minha irmã, que era talentosa, que ela pinta, que é uma maravilha. Eu descobri o stencil, que é aquele molde. Sim. Então, você não precisa ser tão criativo assim. Só que dali você pinta mais um pouquinho. Aí você procura alguém que ensina. Quando eu via paninhos de prato maravilhosos, caixinhas maravilhosas que eu cheguei a vender. Olha isso, vender, porque a pessoa falava, quero dar um presente de 15 anos, isso aqui é perfeito. Aí eu me gabando. Mas enfim, para dizer isso, a gente tem multipotências, né? A gente sabe fazer. E muita gente barrava nisso. Eu não sei vender. E aí eu comecei a aprender. Mas sabe que muita gente diz isso? Eu não sei vender. Muita gente. Eu acho que tem vergonha. É como se você estivesse mendigando. Não, verdade. Você não está mendigando. É a mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Eu estou fazendo o quê? Eu estou... ontem eu vi alguma frase assim, vender é entregar felicidade. Isabelle Moreira, sou fã dessa menina, estudo com a minha mentora. Vender é entregar felicidade. Eu dou pra você o que você tá precisando. Isso aí. E você faz o que em troca? Uma outra energia, você me devolve. Isso aí. Antes era escambo, né? Você me dava sal, você me dava qualquer... Hoje é dinheiro. Nem mais dinheiro né? Cartão de crédito. Pix, você bota lá na conta. É uma troca, é uma energia. Quando eu dava treinamento de vendas, né? Eu falava isso pros meninos. Olha só, você tem que entender que você não tá vendendo um produto. Você está vendendo um sonho, uma conquista, uma necessidade. Uma transformação na vida daquela pessoa. Na verdade, isso é o que eu vendo nos meus atendimentos, é isso que eu vendo nas minhas consultorias. Você não dorme. Eu te vendo uma noite de sono. Isso aí. Agora, eu me organizei para saber como te vender uma noite de sono. Eu não vou pegar um negócio e falar assim, me disseram... Você foi buscar a capacitação necessária para isso.
E todo vendedor pode fazer isso. É verdade. Ele tá vendendo lá tão bonitinho aquele amigurumi, né? De crochê. Tá vendendo aquilo? Ok, aquilo tem um significado, Exatamente. tem o seu trabalho, tem toda a sua dedicação, toda a energia positiva que você colocou ali. Né? E vai levar para uma criança Eu uma costumo felicidade. dizer, né? Quando a gente trata sobre empreendedorismo e fala com venda, não é o preço, Não, é o valor. sempre. É o valor que aquilo tem. Sempre. É o valor que aquilo vai representar, né? Eu trabalhei numa rede muito grande do Brasil de presentes, né? Uhum. E aí eu fui supervisora há muito tempo. E aí eu falava assim, olha, você quando alguém entra aqui e vai comprar um porta-retrato para dar de presente para sua casa, aquilo ali é um memorial. Você não está vendendo um porta-retrato. Isso. Você está vendendo uma memória. Exato. Algo que vai ficar ali em algum lugar e que vai trazer um registro. Esse Então, é o olha como valor tudo daquilo. muda. Eu dei muito Exato. treinamento de venda, sabe? Viu que legal? E podemos conversar. Então, também tô muito. querendo mais treinamento. Eu dei muito. E isso demorou a cair a ficha, sabe? Então, se perguntando, como é que foi essa mudança? Eu queria qualidade de vida, eu queria um tempo mais, né, organizado. Não consegui muito tempo, não, porque eu vou preenchendo todos os buraquinhos, estudando de manhã, de tarde, de noite, faculdade, pós. E a verdade é que eu consegui outro propósito, né? E com isso, a minha visão mudou completamente. Eu não estaria falando com você isso há 5 anos atrás sobre, olha como é bom vender, como é bom levar a solução. Eu ia falar mesmo que as pessoas falam, não, eu faço tudo, mas eu não sei vender. Não tenho jeito. Tipo assim, eu tenho que me sujeitar, ligar pra pessoa, né? Porque, na verdade, as pessoas É como se fosse humilhar, vou me humilhar. Isso aí. Gente, não é assim, não é assim. Enfim, né? Isso foi se muito bom. Muito no orgulho da pessoa, né? Sim, o empreendedorismo me trouxe uma revisão dos meus valores. Revitalizou isso, né? Revitalizou aquela coisa do servir, que o vendedor é alguém que serve. E assim, foi abrindo essa paixão. E aí as coisas vão, né, tomando um tamanho que às vezes você não sabe. Disso eu tive que aprender também a liderar a equipe. Como você falou, você foi treinadora. Você não precisa conhecer a pessoa. Com certeza. Você não precisa entender da psicologia, de como é que você vai... Cada pessoa que você coloca numa equipe, ela tem um potencial diferente. Você tem que explorar o lado dela. E todas têm. Só que uma é mais pesquisa, uma é mais contato no telefone, a outra é mais expansiva, vai beijar, vai abraçar, vai pegar o cliente no colo. Então, isso também foi outra vai ser mais administradora. Isso, né? Porque tudo certinho, tudo registrado, as caixinhas, né? Meu marido é o meu administrador, é ele que eu não tenho caixinha, eu não sei fazer nada sem ele. Ele é que me ajuda. Então, isso é também humildade, você falar, eu não sou boa nisso. Nisso aqui eu preciso que alguém faça. Isso. Então, assim, foi porque um precisa do outro, né, Carla? Foi fantástico. A gente não pode dizer que a gente faz tudo sozinho. A gente não faz. A gente precisa do outro. Nós fomos criados para nos relacionar. E é por isso que nada vai substituir o relacionamento humano. É verdade. Por mais que a tecnologia avance, por mais que crie avatar, inteligência artificial, por mais que crie isso tudo, você prefere ser atendido. Tem muita gente que acostumou a ser atendido por robô, mas o olho no olho não substitui, né? A gente pode em aprender... alguns momentos te agiliza. Isso, a gente pode aprender a equilibrar, né? Vamos relacionar. Que coisa mais irritante do que você ligar para uma empresa e ficar naquele robozinho? Digite 1 se você quer isso, digite 2 se você quer aquilo, mas eu não quero nenhum nem o 2. Isso aí. E você não consegue aí sair você fica dali. toda a vida. Isso é uma coisa que eu não tenho paciência. Quem resolve essas coisas lá em casa é meu marido. Porque quando volta não sei pra onde, aí cai a ligação. Aí você fica isso. Em vez de ganhar tempo, você tá perdendo tempo. Se você explicasse o seu problema, era mais fácil, né? Posso, não posso, resolvo, não resolvo. Mas enfim, a gente vai equilibrando, né? A inteligência artificial tá começando a associar palavras. Já tem empresas que você fala uma coisa, ela fala, será que você não está querendo isso? Sim, eu trabalhei num projeto, muito legal, numa empresa onde eu ajudei a criar uma inteligência artificial. Muito legal. Então eu dava palavras, né? Eu fazia o script. Para sugerir as buscas, né? Eu fui tester disso. Muito importante, né? Eu ajudei a fazer. Uma pessoa se expressa de uma maneira diferente da outra. Foi uma experiência muito legal. Você criar assim. Então, a gente pode usar tecnologia assim. A gente pode sim, a gente pode até a leitura informal. Eu tentei criar uma inteligência artificial humana, mais humana. Usar palavras que a gente usa no dia a dia, sabe? Sim. Pra ficar uma coisa mais leve. Sim, muito legal.
Então é isso, aí de funcionária pública para empreendedora. E liderar a equipe. E liderar a equipe. E como é que tá hoje o teu negócio? Conta pra gente. Então, tá muito gostoso, porque eu mesclo o atendimento com Você o atende empreendedorismo. consultório? Tô abrindo a sala de novo, porque durante a pandemia Sim. eu fechei. Eu tive muito tempo, 5 anos eu tive, os primeiros 5 anos, Sim. né, eu tive o meu consultório, mas na pandemia eu ganhei um netinho. E o netinho foi morar com a gente. E aí me causava muita angústia sair para atender. Também muita gente não estava mais, né, fazendo presencial. Claro, muita gente teve não estava fazendo. aquele momento de que a gente fechou tudo, né? Mas mesmo depois, aquilo me dava uma certa angústia, sabe? Sair, voltar com o bebezinho pequeno em casa, trazer e tal. E eu preferi Até por uma sala fechada. né? E Prevenção. sala fechada é complicado, né? Haja despesa, tá? Haja Era despesa. uma sala alugada e aí nós devolvemos, mas aí as coisas mudaram, tá tudo retomando. Eu espero que em fevereiro a gente tenha novidades, se Deus quiser. Que legal. Posso te dar em primeira mão, te convidar para nossa eu inauguração. quero, com certeza. E aí vai ser um espaço legal onde a gente vai fazer a união dessas duas coisas. O atendimento, mas também a explicar às mulheres como elas podem... E você vai levar a acupuntura para isso também? Ou vai ficar só na aroma? Provavelmente aromaterapia. Ocupa, nossa, 99% do meu tempo, estudo, Mas eu associo, ainda que eu não use a agulha, exatamente, ainda que eu não use a agulha, o raciocínio é da acupuntura. O raciocínio você usa, né? Se alguém chega com um determinado sintoma, uma das coisas mais comuns, né? O adoecimento, até pelo que você falou, a gente precisa do relacionamento. Muita gente adoeceu no período de pandemia por isolamento. E tá muito comum, né, que as pessoas continuem adoecendo. E isso, infelizmente, pela medicina ocidental, ela é classificado principalmente pelo estresse. Sim. Mas aí, vamos lá. O que é o estresse? O que é o estresse? O estresse é necessário, porque se eu não tiver um prazo para cumprir, se eu não tiver... né, eu não posso viver uma vida aleatória, desorganizada. Aleatória. Agora, o estresse tem que ser direcionado e tempo para acabar, né? Vamos fazer um lançamento. Então, um lançamento daqui até aqui, depois você para, respira, tem o seu momento, relaxa, se organiza. Organizar a mente. E vai. O que a gente não está conseguindo, nem fisiológico, nem emocionalmente, é parar, fazer a volta, né? O que seria normal do nosso corpo. A gente é equipado com sensores para... Tá na hora de correr. É verdade. Tá na hora de parar. Né? Sangue bombado, músculo forte. Tá na hora corre de dormir. Porque o tigre tá chegando. Tá na hora de dormir. Relaxa, produz melatonina, respira e tem um sono de qualidade. Não dorme. No dia seguinte tá um lixo. A mente tá cansada, o corpo tá cansado. Nem fisiologicamente a gente precisa disso. Precisa extremamente. É uma das coisas assim que, se você não cuidar, em pouco tempo você vai ter problemas sérios. Porque aí vem aquela palavrona, psiconeuroendócrino, imunologia. Seu corpo não vai aguentar. Né? Seus hormônios, o fígado, para a medicina chinesa, ele trabalha 1h da manhã. O fígado não vai trabalhar se você não estiver dormindo. E olha só que coisa interessante. Você já reparou a quantidade de pessoas? Eu tenho muitos amigos que estão fazendo check-ups e tudo, e estão detectando o quê? Gordura no fígado. No fígado? Muita gente. Eu fui uma que tive, que me cuidei com aromaterapia. Muita gente com gordura no fígado. Muita gente. O que é isso? Muita gente raivosa, muita gente irritada, muita gente sem tempo de processar as informações. Não é incomum, e eu já fiz isso, não estou fazendo mais, mas até pouco tempo eu fazia, ligar o celular num curso, ou numa live, ou numa informação, e o computador na outra. Qual que eu assistia? No fim das contas, nenhuma das duas. Mas era aquela urgência de, nossa, tem uma live maravilhosa hoje às 8 horas. Poxa, mas o curso também começou às 8 horas. Tá, vou ligar os dois. Não tem como. Nenhum dos dois. Ou mal os dois, e no fim, um cansaço mental. A mente também ficava... Um cansaço mental. Porque a gente, às vezes, né, no afã também de querer, a gente acaba... Epa, isso aqui também não pode ser desse jeito. Outra coisa, sinal dos tempos. Você pegar o WhatsApp e colocar na velocidade 2 para ouvir a mensagem de áudio que te mandam. E aí eu começo a falar em velocidade 2. É verdade. E olha, depois que a gente descobriu isso, eu não consigo mais ouvir no 1. Não. Tu consegue? Não. Eu não consigo. Não. E aí, se a mensagem faz sentido e perdi por causa da velocidade, aí você volta. Aí eu volto. Eu também faço isso. O problema é que a gente vai se acostumar tanto com isso que você vai falar na velocidade. É verdade. Eu sou assim, tá? Eu tô aqui respirando pra falar devagar. Mas normalmente eu falo sem respirar. Isso não é bom. Não é bom, gente. Porque não a gente é passa ciclo, a tratar não todas é as coisas da nossa vida assim. Exatamente, não é. Eu sempre trabalhei como você,
Desde muito novinha. Com 17 anos, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, quero trabalhar. Eu também. Meu primeiro emprego foi aos 17. Aí ele falou assim, mas minha filha... A gente, assim, meu pai não era uma pessoa com recursos, mas não precisava. Eu falei assim, pai, não, eu quero ter meu dinheiro. Aí ele me ajudou. Eu arrumei meu primeiro emprego e eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Só que com isso, eu aprendi a comer na velocidade da luz. Vamos nós para outro problema. Rápido. Verdade. Eu como assim, eu posso estar no meu momento de relaxamento. Eu sou a primeira que termina. Meu filho já foi criado totalmente diferente. Mas eu, assim, eu devoro um prato de almoço, tudo meu é muito rápido. E aí a pessoa até brinca comigo, assim, que água que você bebe? Porque eu sou muito agitada, né? Assim, não parece, não, calminha pra falar, mas Vozinha calma. Voz calma, mas eu faço muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu tenho muita... Então, assim, essa semana eu falei assim, gente, eu olhei pra mim e falei assim, gente, eu tô aqui no sábado, comendo, almoçando. Eu podia comer devagar. Eu podia aproveitar a comida, né? E eu não tô fazendo isso. A gente entra aí eu num falei pique. assim, aí eu pensei assim, o que mais que eu tô fazendo? Que eu podia estar aproveitando mais. Sim. E eu tô fazendo rápido, sem necessidade. Olha isso, olha... Mas isso já é um bom sinal, que você está se percebendo. Muitas vezes a gente leva anos para perceber que está numa velocidade errada, que não está priorizando, porque a alimentação, no fim das contas, tem que começar, né, a digestão na boca. Exatamente. É mastigar devagarzinho, é engolir devagarzinho. Tudo isso a gente sabe. Mas a gente não pratica na hora. Por quê? Porque a gente foi doutrinada por causa de uma necessidade, né, que eu tinha de comer rápido por causa do trabalho, de cumprir um horário. Eu sei, a gente é ainda, se ligar muito nos meios de comunicação, a gente é muito doutrinado para resultado. E eu entrei numa vibe de que, assim, resultado é o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter o prazo final. Eu tenho. Mas eu tenho que ter o prazer de viver aquele momento. Senão, caramba, né? Corri, cheguei lá, cumpri. E agora, olha pra trás, não tem nada. Não tem nada. Eu tô exausta, tô cansada. Um grande termômetro disso lá em casa é o meu marido. O Antônio tá sempre atento. E das outras vezes, ele sempre me avisava, porque você vai ter um troço. E eu falava, de jeito nenhum, não vou ter um troço. Até que um dia eu tive um troço. E aí eu passei a olhar e falar, bom, você está me vendo mais do que eu estou me vendo. Então eu vou passar, me avisa, se eu não estiver vendo. Mas agora nem precisa mais, agora eu estou me vendo. De vez em quando eu falo com ele, eu desliguei o computador, vou deitar 4 horas da tarde, porque eu preciso de 15 minutos com o olho fechado, fora das telas, para recuperar. Outro dia, eu mesma publiquei na história, eu não sou muito de publicar em história. Eu sentei na varanda da minha casa, estava uma tarde linda, bem recente, porque a gente, né, tá sem tardes lindas, né? Pois é. E aí filmei assim, o meu pé esticado e coisa colocou. Coloquei a legenda, descansando? Não, tô fazendo ócio criativo, porque tem hora que você não para nem para pensar. É verdade. Se eu não estiver escutando um passarinho, né, um Como momento... é bom, né, você parar assim. É importante para quem trabalha mesmo, não é para quem tá à toa descansando. É para você reorganizar sua mente. Então, eu tô começando a me conhecer. E quantas coisas vêm quantas coisas são geradas desses momentos? Maravilhosamente. Eu tenho muitos insights no banho. Eu também. É gostoso, né? Porque eu acho que você tá ali entregue. Aí, já sei. Vou resolver isso assim. Eu também. Eu gosto muito. Vou ter que ter um papelzinho à prova d'água. No banho eu também penso muita coisa. É muito bom. Por quê? Porque você tá entregue, porque você não tá se cobrando, porque você não tá naquele momento, né, de estresse. Então, o ócio criativo é necessário. E nesse mundo, tudo que a gente aprende é muito bom. Uma hora eles se encaixam, né? E desde que você tenha abertura para conhecer o novo. Hoje você se sente mais feliz. Muito mais feliz, com muito mais qualidade de vida, não tenha dúvida. Nós diminuímos absurdamente o uso de remédios na minha casa. Meu netinho já foi gerado, né? A barriguinha da minha nora já era óleo essencial. Eu falo que ele é trabalhado no óleo essencial. Então não teve muitos problemas de cólica, não teve muitos problemas para dormir. Ele é uma criança maravilhosa com 2 aninhos e meio. Se rala todo, né? Porque a gente mora numa casa e ele explora aquilo tudo. Vem correndo pro vovô pedir para passar óleo, porque ele sabe que vai melhorar, vai cicatrizar, vai aliviar a dor. Então é uma delícia. Tudo, a aromaterapia foi assim, o start, na verdade, para eu mudar a qualidade de vida, porque me deu
um trabalho, me deu a chance de empreender e me deu saúde, qualidade mesmo. A gente tem São muitas áreas, né, que foram exploradas, muita mudança. E outra coisa, eu voltei lá no passado, voltei a ser professora. Ontem o Story tinha um TBT do primeiro curso de aromaterapia presencial que eu dei, que foi antes da pandemia. Agora a gente vai voltar para o online, por enquanto, e depois... Em breve, a gente volta com os cursos presenciais também. Sim. E eu não quero só formar aromaterapeutas, tá? É uma área que está crescendo muito e que colabora assim com todas as outras áreas. Mas eu quero que aquela mãe, que aquela mulher... Você quer dar um propósito, né? Que ela saiba cuidar da sua família. E que ela precise de quê? De segurança. Ela precisa saber que não é porque é natural, que não faz mal. Sim. Não é, é natural, vamos usar de qualquer jeito, vamos pegar no olho, na boca, no nariz. Né? Então, segurança em primeiro lugar, responsabilidade. Então, eu estou me capacitando, reunindo, né, conhecimento exatamente para trazer para essa mulher a facilidade do uso. Então, isso é muito bom. Isso, olha só como já dá aquele risinho. Eu amo ensinar. Então, eu estou voltando lá na minha primeira formação. Tudo isso é aromaterapia. Então, é um leque de muitas coisas. Né? Lá do início, eu descobri depois de tanto tempo. Né? De poder, assim, treinar pessoas. Treinar, né? E comunicar, passar o conhecimento, informação e formar pessoas. Muito bom, né? Muito bom. Você está voltando lá na essência do seu chamado. Exato. Sabia? É isso. Foi aonde minha mãe é professora, minha mãe... Você tá voltando na essência do porquê você foi gerada, tá? Que legal, né? E tem coisa melhor do que a gente, aos 58 anos, estar aqui falando assim, isso. Com os olhos brilhando, entendeu? Com os olhos brilhando. Isso é verdade. Isso é verdade. É um prazer, é uma bênção, na verdade, né? Verdade. Você construir uma carreira, ajudar as pessoas durante o tempo e agora descobrir que você pode fazer isso a partir da sua paixão. Que ainda tem, né? Que tem muita coisa para acontecer ainda, é o início. Se Deus quiser, né? Tem, né? Muita energia. E assim, Carla, a gente já tá mais de uma... Você acredita que a gente tá mais de uma hora? Acredito, eu te avisei no começo. Nossa, que mas eu também, se deixar, eu vou, eu adoro. A gente vai falar muito. Adoro. Você é muito gentil, muito simpática. E assim, é um papo que eu adoro, então tem jeito, a gente... Mas eu queria que a gente, assim, falasse um pouquinho, a gente tá no mês de janeiro, Sim. né? E a gente chama de Janeiro Branco, fala sobre a saúde mental. Isso. E de todo esse papo que a gente está tendo, na verdade, a gente pode ter muitos outros, né? É o início de muitos outros papos, porque até no circuito do conhecimento a gente vai, isso, né? Eu vou estar lá sendo aquela pessoa que vai facilitar, tá lá com vocês. Mas é um papo tão importante, né? É algo tão interessante, porque tudo que a gente está falando aqui combina para uma coisa, né? Do Janeiro Branco, que é a saúde mental. Isso. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho, até desse uma mensagem para as pessoas, do quanto é importante. Eu acho que isso você viveu na prática. Perfeito. Você viveu na sua vida vendo outras pessoas, né? Das pessoas prestarem mais atenção nisso, sabe? Porque eu acho que a saúde mental, ela é o desemboque para todas as outras coisas, porque tudo começa na mente. As pessoas acham que começam na alma, no coração. Não. Tudo começa a mente, a alma. Vamos combinar que é quase que difícil a gente separar. Tudo começa na mente. É isso aí. E a saúde mental, né? Sim. É fundamental. Então eu queria que você falasse, uma com mensagem, sabe? Sobre isso e um despertamento, né? Para as pessoas não procurarem olhar o antes. Isso. Vamos lá. O que a gente pode falar é que a própria medicina ocidental, que antes era tão focada no físico, né, sempre muitos avanços tecnológicos dos quais a gente não pode abrir mão, não tem nada a ver, né, de alternativa. Aliás, eu gosto muito de falar isso. Toda vez que a gente fala em terapias integrativas, o nome é esse, integrativo e complementar. A gente está ali para seguir o apoio, como apoio, né, da medicina. E essa medicina convencional, ela passou a enxergar que a saúde mental, a saúde emocional, só para fazer uma distinção, do mental é aquele mais em que você pensa, em que você raciocina, e o emocional é mais como você sente, mas que no fundo acaba sendo a mesma origem, né? Acaba sendo a mesma coisa. É preciso que a gente tenha consciência, o Janeiro Branco é para isso, conscientizar. Não é mais uma questão de você desprezar um sintoma de tristeza duradoura.
Também não é para correr atrás de um comprimido para dormir ou para esquecer a tristeza. É para você trabalhar. E isso só vai acontecer se a gente começar a praticar o autoconhecimento. Aceitar quando uma pessoa próxima a você te chama a atenção para um comportamento, para um sentimento, para uma reação, e aceitar também que todo mundo pode ser ajudado, que precisar de ajuda não tem mais aquele tabu de só doido que toma remédio, só louco que vai no psiquiatra, só louco que vai no psicólogo. Imagina, não existe não é isso. São profissionais que, se precisarem, vão fazer uma intervenção que vai encurtar o seu caminho de volta para você mesma. É verdade. Né? Quando a gente entra num processo, eu tive uma estafa, um burnout, o corpo falou, tá bom, te carreguei até agora eu vou desabar. Eu tive daí, por conta de não me reconhecer, como assim você é tão poderosa, dá conta de tudo? Eu tive uma depressão, foi uma sequência de fatos. Sim. Porque eu também não me aceitava caindo. Você não aceitava ficar caindo. Poxa, que isso? Quem está fazendo isso? Não sou eu. E daí, o pânico. A síndrome de pânico é uma coisa inexplicável. Eu fui 2 vezes, na mesma semana, para o pronto-socorro do hospital, achando que eu ia morrer. A sensação é de morte iminente. Então, se você está passando por isso, para e presta atenção o que isso está te trazendo. Pode ser que você não esteja se vendo, né? Pode ser que você esteja vendo o que o outro menos bem intencionado está falando de você, está te julgando, está te pressionando, e aí você está engolindo aquilo e trazendo isso para o seu corpo. E aí o seu corpo está gritando, não, essa não é você, e você não está escutando. Então, autoconhecimento, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, pode ser necessária. Sim. E as terapias integrativas também podem te ajudar. A acupuntura, porque trabalha com a distribuição da energia que a gente tem. A aromaterapia, que é a minha paixão, que é aonde eu me reergui. Posso falar isso com muita tranquilidade, porque tudo foi uma consequência de eu ter melhorado a partir do uso dos óleos essenciais. E sabe por que o óleo funciona tão rápido? Porque ele vai do nariz direto para o nosso sistema límbico, direto para a parte do nosso corpo que é responsável por controlar o emocional. Sim. Então, se você tem um suporte que faz você mudar o padrão de pensamento, que faz você se acalmar e olhar para ver se aquilo ali é tudo aquilo que você está com medo ou se é um medo irracional. Então, o tempo... Não é o primeiro conselho quando a gente está num ataque de pânico não é respira? Respira. Porque quando oxigena, você né? Você oxigena o seu cérebro, você dá a ele melhores condições de responder e de analisar a situação. Imagina você respirar isso com um óleo essencial que tem química. O óleo essencial tem química, ele não funciona porque ele é cheiroso. Ele funciona por várias coisas, mas principalmente porque ele tem uma química que vai ser absorvida pelo seu corpo, que vai ser transformada num sinal elétrico, que vai mandar para o seu cérebro e para o seu sistema endócrino a mensagem: libera o hormônio tal. Para com a adrenalina, para com o cortisol que levam a gente para agitação. Produz dopamina, serotonina, produz coisas que vão acalmar essa menina, porque ela está muito atacada. E assim a gente consegue um tempo. E eu tenho certeza que se a gente consegue um tempo, a gente volta para o eixo, né? É verdade. Então, o que eu desejo é que você não negligencie a sua saúde emocional, que você realmente se conscientize e procure ajuda sempre que for necessário. E a aromaterapia, deixa eu vender meu peixe, a aromaterapia tem muito para ajudar. Procura um profissional, procura alguém que já conhece, seja sério, que te explique, né, tudo que a gente bota no nosso corpo tem os prós e os contras. Então, use de uma forma responsável e eu tenho certeza que vai ser um outro caminho para você renascer, né, para trazer a alegria de volta para sua vida. Ai, que coisa linda. Obrigada. Olha, quero te agradecer obrigada, demais, né? Esse encontro já estava marcado há muito tempo, né? Tava. Mas hoje... Era para ser hoje. Era para ser, isso, né? Então, estou muito feliz. Obrigada, amor. Né? Obrigada até porque mesmo. a gente não tá junto só aqui, né? Uhum. A gente esse ano a gente vai estar muito junto, sabe, gente? Isso. A gente vai lá para aquela câmera Eu já estou matriculada lá no curso que você falou, já fiz a minha inscrição do Maridão. Então, assim, gente, esse ano a gente vai estar, né, nessa parceria linda, em prol de ajudar as pessoas. Isso. Não só eu e a Carla, mas um time
de peso. tremendo que Simone está trazendo. Simone. Né? Simone é responsável por nos aproximar, né? Já tive o prazer de palestrar lá no circuito. Falei sobre ansiedade, aromaterapia. Eu também palestrei muito sobre legal. resgate. Falei sobre resgate. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês olhem e se despertem, né? Porque hoje a Carla trouxe uma voz aqui. Uma voz do testemunho dela, uma voz da experiência dela, de uma experiência de uma mulher que também precisou, no momento da vida, parar e ressignificar tudo. Mas ela está aqui continuando com um propósito ainda maior, né? Ela ressignificou, porque o propósito dela de servir e ajudar, ele continua. Só que ela conseguiu ressignificar ele para que ela também pudesse viver uma vida, né, feliz e retomar o seu chamado. Então, assim, que você possa ver aqui essa mulher linda que está aqui falando, com esses olhos brilhando. E que você também, se hoje você não tem a sua voz ainda, busque ajuda. Mas se você tem, vem para cá também, porque eu tenho certeza que pessoas vão ser transformadas através disso, tá bom? Sim. Beijo no seu coração, Beijo. até o próximo GabiCast. Beijo, querida, obrigada demais. Beijo.